Notícia urgente. Vazou informações de que Lula estaria tramando planos para resgatar Nicolás Maduro dentro da Venezuela. Tem uma mega operação secreta que foi vazada e agora deixa Lula cada vez mais em uma situação delicada com o presidente Donald Trump. Essa é a situação mais grave que o Brasil está se envolvendo desde a Segunda Guerra Mundial. A América do Sul atravessa uma das fases mais tensas de sua história recente. O ponto de fricção é a Venezuela, governada há anos pelo ditador Nicolás Maduro, que resiste cada vez mais isolado no cenário internacional. Desde que Donald Trump reassumiu a presidência dos Estados Unidos, a pressão contra o regime chavista atingiu um nível sem precedentes. A ofensiva tem um símbolo claro: a presença da Quarta Frota Americana no entorno marítimo da Venezuela. 3 destroyers de mísseis guiados já patrulham o Caribe, acompanhados por cerca de 4.000 militares. Oficialmente, Washington afirma que a missão é parte do combate ao narcotráfico. Mas nos bastidores diplomáticos e militares, ninguém tem dúvida. O objetivo real é cercar a Venezuela para forçar a saída de Maduro e desmontar a rede criminosa ligada ao narcotráfico internacional. Documentos oficiais americanos classificam Maduro não mais como chefe de Estado, mas como narcoterrorista. Provas reunidas pelo Departamento de Justiça indicam conexões diretas com o cartel mexicano de Sinaloa e com o grupo paramilitar Tren de Aragua, uma das facções criminosas mais temidas do continente. A recompensa pela captura de Maduro, que era de 25 milhões de dólares, foi elevada a 50 milhões de dólares. Valor que o coloca no mesmo patamar de terroristas globais procurados por ataques contra os Estados Unidos. Esse cerco, ao mesmo tempo naval e diplomático, se estende também por terra. Militares americanos têm intensificado sua presença em países vizinhos à Venezuela, como Colômbia, Guiana e até mesmo em bases discretas no Caribe. O desenho é claro: fechar todas as rotas possíveis e criar um bloqueio que torne inevitável a captura ou a rendição de Maduro. Em Caracas, a reação do regime foi imediata. Maduro mobilizou milhões de milicianos e ordenou que sistemas antiaéreos de origem russa fossem posicionados em pontos estratégicos. O discurso oficial é de resistência ao imperialismo, mas por trás do tom desafiador está a realidade. A Venezuela sofre um colapso econômico, perdeu legitimidade internacional e enfrenta divisões internas até mesmo dentro de suas forças armadas. Muitos militares já não acreditam ser possível sustentar indefinidamente o ditador. E em meio a essa tempestade, um silêncio chama a atenção: o do governo brasileiro. Enquanto o mundo debate abertamente a queda iminente de Maduro, o presidente Lula evita declarações contundentes. Nos corredores do Itamaraty, o tom é de cautela e discrição, mas sinais cada vez mais fortes indicam que há mais do que neutralidade nessa postura. Nas últimas semanas, começaram a surgir em vários sites informações sobre uma operação secreta discutida entre Brasília e Caracas, a chamada Operação Imery. O nome faz referência à Serra Imery, na fronteira amazônica entre Brasil e Venezuela, e simboliza justamente a zona nebulosa em que os dois países poderiam se encontrar para articular uma manobra clandestina. O que estaria em jogo? Evitar que Maduro fosse capturado pelos Estados Unidos. O plano, segundo essas informações, teria 2 vertentes. A primeira envolveria meios navais da Marinha do Brasil, incluindo o porta-helicópteros Atlântico, fragatas da classe Niterói e o navio Doca Bahia. Essas embarcações, em tese mobilizadas para exercícios combinados em águas internacionais, serviriam como cobertura para criar um corredor de evacuação marítimo. A segunda possibilidade, ainda mais ousada, previa o uso de um cargueiro militar KC-390 Millennium da Força Aérea Brasileira. A ideia seria realizar um pouso rápido em solo venezuelano, retirar Maduro e parte de sua cúpula em poucos minutos e decolar imediatamente rumo a Boa Vista, em Roraima, ou Manaus, no Amazonas. Para dar suporte à operação, destacamentos de elite das 3 Forças Armadas brasileiras estariam de prontidão, incluindo paraquedistas, mergulhadores de combate e comandos especiais. Do ponto de vista jurídico, o governo Lula tentaria classificar toda a movimentação não como intervenção bélica, mas como exercício ou missão humanitária. Isso dispensaria autorização prévia do Congresso e permitiria ao Executivo agir com rapidez. Porém, dentro das próprias Forças Armadas brasileiras, não há consenso.
Relatos apontam resistência de setores da Marinha e de oficiais dos fuzileiros navais que se recusariam a envolver-se em um resgate de um ditador denunciado internacionalmente como narcoterrorista. Do lado americano, a vigilância é total. O Comando Sul e os serviços de inteligência já monitoram cada deslocamento militar brasileiro, especialmente na Amazônia e em Roraima. Washington deixou claro que não toleraria qualquer movimento para salvar Maduro. Caso o Brasil siga em frente com essa operação, a resposta dos Estados Unidos pode vir em forma de novas sanções econômicas e diplomáticas, atingindo setores estratégicos da defesa e do comércio brasileiro. No terreno, sinais sugerem que algo maior está em preparação. Deslocamentos discretos de blindados para Boa Vista, reforços logísticos em Pacaraima e intensificação de voos de treinamento de KC-390 em Anápolis e Campo Grande. Oficialmente, tudo faz parte de exercícios de rotina, mas a coincidência levanta suspeitas. A pergunta que fica é: por que o Brasil arriscaria sua relação com os Estados Unidos para proteger Nicolás Maduro? A resposta possível está em uma leitura pragmática do governo Lula. Para Brasília, manter Maduro fora do alcance americano poderia evitar um colapso ainda maior na Venezuela e conter um fluxo migratório descontrolado pela fronteira de Roraima. Mas essa justificativa humanitária dificilmente convencerá a comunidade internacional. O que se desenha, no fundo, é uma disputa de narrativas e de poder. De um lado, os Estados Unidos, que enxergam Maduro como criminoso internacional e querem dar o golpe final em seu regime. Do outro, o governo Lula, tentando equilibrar interesses internos, regionais e ideológicos, mas que corre o risco de ser visto como cúmplice de um ditador narcoterrorista. No balanço geral, a chamada Operação Imery é mais do que um plano de resgate. É o retrato das contradições do Brasil e da América do Sul diante de uma crise que envolve crime organizado, disputa de hegemonia e sobrevivência política. E talvez o ponto mais curioso seja este: mesmo que a operação nunca chegue a acontecer, só o fato de ela ser ventilada já revela o grau de tensão que domina os bastidores. A América do Sul está num tabuleiro em que cada movimento é observado de perto e qualquer passo em falso pode desencadear consequências imprevisíveis. Die Hoffnung verblasst, nur Feuer im Blick. Ein letzter Befehl, kein Weg mehr zurück. Kriegt der Schatten